Como a Josiane já colocou, esse plano ele foi dividido em diversas etapas, né? Então, a primeira que nós tivemos que trabalhar foi a questão das unidades territoriais, né, do município. Ou seja, nós dividimos um município que tem diversos problemas, tentando seccionar e transformar em pequenos problemas, conhecendo as questões locais, né? Muito, mais uma vez, volto a dizer, baseado, inclusive, naquelas informações tiradas das reuniões do plano diretor participativo. Então, nós dividimos, essas são as UTPs, que são as unidades territoriais de planejamento, né? Então, elas estão elencadas aqui: Florianópolis, Estreito, Coqueiros, Itacorubi, Lagoa da Conceição, e assim por diante, né? Saquinho e até o aterro da Baía Sul. Então, essas são as unidades de planejamento, elas estão definidas nesse mapa, né? Que foi a nossa primeira providência, e isso ele está ligado, tá, de certa forma, com as bacias hidrográficas, que é uma recomendação da Lei 11.445, que os projetos os planos de saneamento tenham uma base, as bacias hidrográficas. Pode passar. Bom, então, definimos a questão do territorial, de como trabalhar isso. Aí nós também fomos fazer um segundo diagnóstico, né, que é o diagnóstico físico do município. Como é que ocorrem as questões? E eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, que a gente levantou todas as unidades de conservações existentes no município, né, porque elas já são áreas de restrições de diversas coisas. Por exemplo, se vai questão de estação de tratamento, não pode ser colocada. Então, temos um estudo disso, né? Então, toda a parte de geologia, geomorfologia, vegetação, tudo está elencado nesse relatório, que ele, para começar a se sobrepor imagens, né, e verificar os problemas que tem. Pode passar. Também fizemos um outro relatório, que também a Josiane já comentou, que é a questão da gente conhecer quem é essa população que vive nessas unidades territoriais. Aqui a gente pegou algum exemplo, né, também só exemplificativo, né, as áreas de interesses sociais, né, que é aquelas populações que precisam ter um tratamento adequado, onde que ocorrem os maiores problemas de doença, de origem hídrica, onde a gente tem a baixa renda. Então, isso também ele é contemplado, né, para que a gente possa trabalhar depois a questão da tarifa social, como tratar essas pessoas, já que os investimentos vão ter que cobrir, né, o sistema ele tem que ser autossustentável. Então, há necessidade de se conhecer como é que está disposta essa sociedade para poder atendê-los, né, que às vezes eles não vão ter o recurso para poder pagar os investimentos. 2007. Bom, eu gostaria até de falar dar uma informação também bastante importante, que nós tivemos que fazer uma linha de corte em informações, né? A grande maioria delas é de 2008. Teve algumas que ainda não estavam prontas em 2008. Porque nós começamos no início do ano passado esse plano. Então, alguma coisa ficou para o ano 2007, mas a nossa linha de corte foi a partir de 2008. Tá? Então, as informações, pode ter alguma coisa que já alterou aqui, mas nós éramos obrigados a ter uma linha de corte, senão nós ficaríamos indefinidamente mexendo nas informações. Pode passar. Bom, então, agora nós começamos aqui, vamos entrar na parte que é mais importante, né, que é o diagnóstico dos diversos setores, né? Eu gostaria também de deixar bem claro aqui que nós temos as empresas que hoje operam na cidade, tanto a Casan, a Água e Esgoto, como a Concap, a questão dos resíduos sólidos, que tudo que nós colocamos aqui foram por informações oficiais obtidas através desse órgão. Não existe nenhum julgamento de valor, de crítica a nenhum desses órgãos. São constatações, né, que os senhores vão poder observar, mas não com qualquer crítica a nenhum deles. Não gostaria que, no momento que se falar que a água está ruim, isso, não que fosse como uma crítica, mas uma constatação que nós temos a obrigação de trazer para a comunidade, né, e trazer para o plano. Então, começando com o nosso sistema de água. Basicamente aqui, a água que abastece a ilha, né, a ilha não, a cidade de Florianópolis, ela vem
do sistema integrado, que é o que está em verdinho ali, que vem lá do Cubatão Pilões, né, que é um dos sistemas. Nós temos o sistema, a costa leste-sul, que é atendida pela Lagoa do Peri, com o manancial do Peri, da Lagoa do Peri. Nós temos o sistema costa norte, que é abastecido pelo aquífero dos ingleses, bastante importante. Esse assunto ele vai voltar bastante à tona, essa questão do aquífero dos ingleses. Tem algumas áreas ainda não atendidas pela Casan. No caso lá, se a gente pegar isso, então tem algumas áreas, isso depois vai ser mais detalhado. E a área com rede de água que a Casan implantou, mas ainda não está oferecendo, que é uma região aqui no Matadeiro. Pode passar. Bom, a captação, essas são as duas captações que nós temos que abastecem o nosso principal sistema, que é o sistema do Cubatão. Um é o rio Vargem do Braço. Eu gostaria que vocês marcassem bem, porque depois a gente vai falar alguma coisa de vazão desses rios, para a gente poder associar. E a questão da captação do Cubatão, cujo manancial é da bacia ali de Santa Mara da Imperatriz, Águas Mornas e por aí afora. Então, essas duas águas elas se juntam, essas duas captações, e vai para uma estação de tratamento, que é do sistema central, que é a ETRI do rio Vargem do Braço, Cubatão, né? Que ela tem hoje uma capacidade nominal de tratamento de 2.200 litros por segundo. Tá? Essa estação de tratamento ela foi construída, vou já entrar em alguma coisa, na década de 90, e ela foi feita numa época, o projeto dela é anterior ainda, da década de 80, 70, 80, quando aquela região era uma região que tinha ainda uma condição ambiental favorável. Então, é um sistema de tratamento por filtro ascendente, filtração direta ascendente, não existe um pré-tratamento, uma decantação antes disso. Então, para aquela água daquela época, ela servia. Já não é o caso de hoje, como nós vamos ver mais para frente com alguns problemas. Pode passar? É lá, isso. A água de lá, então, a gente não vai ter muito tempo para detalhar muita coisa, porque senão vai ficar muito exaustivo e não temos muito tempo. Mas, então, já estou entrando aqui. Ela abastece Palhoça, São José e vai até Biguaçu e vem e atende Florianópolis. Esse aqui é mais ou menos os reservatórios que nós temos de abastecimento de água atendido por esse sistema aqui no centro. São 12 reservatórios. Pode passar. Essa aqui é a captação da Lagoa do Peri, né? Essa é uma barragemzinha que tem lá, que é a extravasora. Essa captação, inicialmente, ela tinha sido projetada para atender 400 litros por segundo, né? Mas já chegou-se à conclusão que ela já chegou no limite, 200 litros por segundo, né? Fora outros problemas que já existem lá, como o problema das cianobactérias. E nós temos também um aquífero do Campeche, que são umas ponteiras que existem no Campeche, que eles utilizam muito mais na época de verão, quando há um afluxo de turista. Pode passar? A costa, aí são os reservatórios desse setor, né, que são atendidos. Pode passar. O sistema Costa Norte, são 19 poços, né, no aquífero dos ingleses, né? Um estudo feito pela Casan diz que a capacidade máxima de retirada de água desse aquífero é de 393 litros por segundo. A Casan chega a tirar 360. Tá? Aí tem um problema também que eu já gostaria de deixar, que é a vazão retirada por particulares, hotéis, pousadas, e nessa região que não se tem informação, porque é desconhecida, algumas clandestinas, algumas licenciadas na Fátima, mas a grande maioria é desconhecida. Então, a gente hoje não tem informação correta de qual a vazão que está sendo tirada desse aquífero. Tá? Então, esse é um dos problemas que a gente vai ver também. Pode passar. Aí são as reservações da Costa Norte. Pode passar. Além desses sistemas, né, esses grandes aí, nós temos outros pequenos sistemas que reforçam esses outros, que são o sistema de São João do Rio Vermelho, Córrego Ana Dávila, Córrego da Lagoa,
Córrego Grande, Córrego Rio Travares, Monte Verde, Cidade das Abelhas, Cacupé.